Tiago, boa noite. Opa, entramos no ar, cara. Tudo bacana? Tudo bem, Jonathan? Como é que tá? Show, e aí, tudo tranquilo? Beleza, cara. Não vamos falar que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? Faz de conta que a gente está começando agora, né? Tem que fazer um preâmbulo, uma introdução. Claro. Pessoal, uma boa noite, muito obrigado a todos aí. Vamos esperar uns minutinhos que o pessoal vai conectando, né? E enquanto isso a gente vai conversando. Eu estava conversando com o Jonathan aqui nos bastidores. Eu ia vir de camisa branca, disse, ia dar problema, né, Jonathan? Ia dar problema. Nós dois de branco ia achar que é um webinar da saúde, né? Né? Nem pensei nisso, cara. Que bom, cara. Que bom você estar aqui conosco. É um prazer estar falando contigo aí, trazendo para o pessoal da manutenção aí um pouquinho da tua experiência, um pouquinho do teu conhecimento e do teu dia a dia, né? Que é isso que a gente quer conversar hoje, né? Trazer a tua experiência, a tua prática, o que o mercado está passando, está sentindo com essa revolução aí, né, da indústria 4.0, né? É disso que nós vamos falar. Enquanto o pessoal conecta, eu vou startar um vídeo aqui, tá? Para a gente passar quando o pessoal vai conectando, tá bom, Jonathan? Show, fechado. Decisões acontecem o tempo todo. Tá aparecendo para ti aí? Não, só o áudio. Cada uma delas. Os erros viram aprendizado, os acertos, investimento. Parece. E o legado de cada escolha. Peraí, agora vai. É um problema entre o vídeo e a cadeira. Decisões acontecem o tempo todo. E a minha existência depende de cada uma delas. Os erros viram aprendizado, os acertos, investimento. E o legado de cada escolha é o que constrói a minha inteligência. Eu estou nos dados, eu estou na informação, estou nas pessoas e nos processos. E estou me desenvolvendo continuamente. Eu sou o controle, a automação, eu sou a manutenção, a produtividade, eu sou a organização, eu sou a sua empresa, eu sou você. It's PM Run, o futuro da manutenção na sua mão. Bacana. Gostou do vídeo? Pô, muito bom, muito bem produzido. Parabéns, pessoal aí. Legal. Bom, primeiramente, te agradecer mais uma vez pela oportunidade de conversar contigo. E te presente você, presente a sua empresa, o seu serviço, para que todos que todo mundo já te conhece, eu acho, né? Mas quem não te conhece, para ficar te conhecendo, né? Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, tá? Muito bom estar conversando aí com vocês, conversando com esse pessoal, com a sua audiência aí, obrigado mesmo. Uma boa noite a todos aí que estão nos assistindo, né? Meu nome é Jonathan Teles, eu sou fundador da Ingeteles desde 2015. A Ingeteles é uma empresa de consultorias e treinamentos, hoje mais treinamento que consultoria. A gente, ao longo desse tempo, já certificou mais de 9 mil profissionais em PCM, Planejamento e Controle de Manutenção, RCM também, já certificamos aí quase 500 pessoas, 300 e pouquinho, aí formamos mais uma turma agora, nessa última semana, de 200 pessoas para buscar a certificação RCM Pro. E a gente trabalha na parte de desenvolvimento dos profissionais de manutenção através de capacitação, habilitação e certificação desses profissionais. Então, o nosso foco hoje é educação. E hoje nós temos 3 braços aqui, a Ingeteles ela tem 3 braços, o braço principal, que é o braço de educação, tem um segundo braço, que é o braço de consultoria. Como que funciona o braço de consultoria? A gente, através do braço de educação, identifica empresas que somente o treinamento, por muitas vezes, não vai resolver, então empresas que têm ali um prazo menor para resolver esses problemas, que precisam de uma direção, precisam de um norte maior, precisam de prática, precisa que a gente vá a campo e junto com elas resolva esses problemas de forma mais prática. Então a gente desenvolve ali projetos de consultoria, esses projetos eles duram ali de 12 a 18 meses, né? Então, em grande parte são consultorias voltadas para implantação de PCM, implantação de RCM, para elaboração de planos diretores de manutenção, algumas auditorias também a gente faz. Então, esse é um segundo braço da Ingeteles hoje. O terceiro braço da Ingeteles
a editora. A gente também tem uma editora onde a gente publica livros nossos e livros de autores parceiros. A gente tem 3 best-sellers já lançados pela editora na área técnica, né, na área de manutenção, e a nossa linha de editorial é toda voltada para a área industrial, principalmente a área de gestão de manutenção e engenharia. Então a Ingeteles basicamente atua nesses 3 nortes. Primeiro norte, o norte da educação. Segundo, a parte de consultoria, mais voltada para o público empresarial, no B2B, e também temos ali uma editora. Bom, comecei há algum tempo atrás, hoje tem 15 anos que a gente trabalha com manutenção, que eu trabalho com manutenção, e eu comecei como menor aprendiz. Você fez Senai, Litieri, ou não? Fiz, formado em eletrotécnica do Senai de Chapecó, meu. Eu fui menor aprendiz do Senai também, com mecânica. Me formei técnico em mecânica ali com meus 15 anos. Aí, na época, eu era estagiário de uma indústria alimentícia e fiquei nessa indústria como estagiário. Depois que acabou o curso técnico, fui promovido a mecânico de auxiliar de manutenção, depois mecânico de manutenção. Fiquei ali um tempo, trabalhei na indústria de higiene e limpeza, onde eu comecei como técnico de manutenção, depois fui planejador de manutenção, depois fui analista de vibração. Fiquei ali um tempo onde ali eu tive o meu maior contato com PCM, ali eu tive o meu maior contato com ferramentas que a gente vai discutir hoje, que é preditiva, a parte já mais tecnológica da coisa. Ali eu tive meus primeiros contatos. Depois eu tive uma experiência com análise de vibração com foco em prestação de serviço. Eu trabalhei na empresa de preditiva, onde atuava no Brasil inteiro, prestando serviço de análise de vibração, análise de óleo, termografia, ultrassom, isso tudo em chão de fábrica. Depois tive um tempo trabalhando com consultoria na área de lubrificação. Então, eu rodava o Brasil inteiro prestando consultoria, treinamentos especificamente para desenvolvimento de plano de lubrificação, análise de óleo, desenvolvimento de projetos de substituição de lubrificantes visando ganho de eficiência energética. Trabalhava apenas com lubrificação. Aí depois fui trabalhar na indústria cimenteira, indústria de grande porte, onde eu era supervisor de manutenção, entrei supervisor de manutenção, depois fui coordenador de manutenção, depois coordenador de PCM, depois fui para a empresa onde eu trabalhava numa empresa de automação residencial, desenvolvimento de produtos para automação residencial, uma fábrica, que fazia ali motor elétrico para portão eletrônico, câmera, fotocélula, essas coisas, e lá eu cheguei a ser gerente de manutenção, onde depois nós fundamos a Ingeteles ali em meados de 2015, também até hoje na luta. Que bacana, galera aí. Que bacana. Temos um histórico meio parecido também. Eu fiz Senai, formei em eletrotécnica, comecei no frigorífico também, passei por diversos segmentos dentro da manutenção. E esse livro atrás de você, esse pretão aí, RCM aí, foi escrito por você? Foi, esses 2 aqui são os que eu tenho publicados, tanto o Bíblia do RCM, que é o preto aqui, ó, e o PCM Descomplicado, que é o azulzinho. Então, o PCM Descomplicado, ele é voltado ali para a implantação do setor de planejamento e controle de manutenção. Então, esse livro azul aqui, ele traz um método para a implantação do PCM. A gente desenvolveu um método aqui dentro, um método nosso. Opa. A gente implanta o PCM em 6 etapas e em 35 passos. Aí eu documentei tudo nesse livro aqui. Esse método ele é bastante antigo, eu desenvolvi ele há quase 10 anos atrás. Ele foi, inclusive, tema de um TCC meu, TCC na época de engenharia mecânica. O livro Bíblia do RCM, ele fala sobre a implantação da manutenção centrada na confiabilidade. Então, a gente reúne ali as principais referências normativas e as principais referências bibliográficas e traz o método, não o método nosso, mas o método conforme as normas orientam para a implantação do RCM, porém, isso traduzido para o nosso ambiente industrial brasileiro, né? Porque as normas hoje, elas são normas, apesar de serem internacionais, são normas americanas e suíças. Então, às vezes as coisas são um pouco mais complicadas a gente traduzir e implantar isso no nosso cenário nacional. Então, o livro ele orienta a parte prática da implantação, mas pensando no cenário do nosso pessoal de chão de fábrica aqui no Brasil. Então, as principais dificuldades e tal, tudo isso reúne esses 2 livros aqui, um de PCM e um de RCM. Legal. Então vamos falar de PCM, né? Que é o assunto aí que foi escolhido. Nós fizemos uma enquete, né, dentro do
do LinkedIn e das redes sociais da IPSS, e aí o assunto escolhido foi PCM na indústria 4.0, né? E então é isso que nós vamos falar um pouquinho. Então, pessoal, podem fazer pergunta, se der tempo aqui, né, Jonathan, a gente responde todas as perguntas aqui, tá? Então vamos começar. Jonathan, o que você trouxe para nós, então? Já que falando de PCM na indústria 4.0, eu sei que você tem uma apresentação aí, tô sabendo. Eu trouxe uma apresentação aqui, eu já tinha essa palestra pronta, e todas as vezes que a gente vai falar de PCM, principalmente para aluno de PCM no contexto da indústria 4.0, todo mundo pergunta, né? Como implantar o PCM na indústria 4.0? Eu falo, primeiro passo, anota, pega o papel e a caneta, anota. Primeiro passo é não se iludir, tá? Então, hoje existe a indústria 4.0, ela até 2025, tem estudos aí da Boston Consulting Group, que até 2025 ela vai movimentar aí 224 bilhões de dólares até 2025. Então, esses números, eles chamam a atenção, e hoje aparece solução 4.0 de tudo quanto é lado, né? Então, isso daqui e tal, blá, 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 4.0. O interruptor 4.0. O sensor 4.0. Então, a gente tem que ficar muito esperto em, ao invés de tentar se preocupar tanto em tecnologia, primeiro mapear processo, que era bem aquilo que a gente estava conversando antes da live, né? A gente ter o básico, ter uma base fundamentada para depois pensar em tecnologia. Ano passado, a gente organizou o Fórum Nacional de Gestão da Manutenção, aconteceu em dezembro de 2019. E a gente trouxe o professor Johann, que é um professor alemão da Universidade de Fraunhofer, da Universidade de Berlim. O Instituto Fraunhofer foi um dos precursores da indústria 4.0. Ele que apresentou e desenvolveu a ideia para o governo alemão do que seria aí hoje a quarta revolução industrial. E esse professor, ele fez uma palestra muito interessante sobre a indústria 4.0, que eu trouxe aqui alguns tópicos dessa palestra para vocês, e ele fechou a palestra com um slide que falava o seguinte: a indústria 4.0 é 80% método, processos e pessoas e 20% tecnologia. Então, o que eu vou falar aqui basicamente é o que a gente precisa de ter fundamentado para buscar uma quarta revolução industrial dentro da manutenção. O que a gente precisa pensar em relação à primeira revolução industrial, segunda e terceira, para depois começar a desenvolver métodos, processos, pessoas e tecnologias 4.0. Perfeito. Tecnologia hoje não é um negócio que, justamente que a gente estava falando também antes, não é um negócio que é para ser caro. Hoje em dia a gente já tem acesso à tecnologia de uma forma muito barata, só que nada adianta se eu não tiver acesso a essa tecnologia barata, se eu não tiver método, processo, pessoa preparado para tirar o máximo de proveito dessa tecnologia. E é disso que a gente vai falar aqui. Perfeito, perfeito. Ok. Você quer compartilhar sua tela? Vou compartilhar minha tela aqui. Tá compartilhado aí, né? Perfeito. Então, vamos lá. À medida que vocês forem tendo perguntas, pessoal, podem ir fazendo aí no chat. O Letieri vai separar essas perguntas aí para a gente poder interagir depois. Mas, basicamente, do que se trata o PCM na era da indústria 4.0? Vamos falar primeiro dos benefícios que a gente pode colher com o PCM, com o planejamento e controle da manutenção na era da indústria 4.0. Até 2025, como eu falei, isso são dados do Boston Consulting Group, tá? Então, você colocar isso aí no Google, Boston Consulting Group, Indústria 4.0, você vai ver diversos relatórios que essa empresa de consultoria ela elaborou ao longo do tempo a respeito também da indústria 4.0. Primeiro dado, redução de custo de manutenção de 10% a 40% comparado à realidade do gestor de manutenção hoje até 2025, usando ferramentas, métodos, processos e tecnologias orientadas à indústria 4.0. Um segundo dado, e bastante interessante, que é a redução do consumo de energia, que vai de 10% a 20%. Se a gente for pegar uma indústria aí de grande porte, cerca de 30% do seu custo de produção é energia elétrica. 30% do custo de produção é energia elétrica. Então, se eu for pegar, por exemplo, o custo de produção desse celular, por exemplo, 30% dele vai ser energia elétrica. A gente está falando da capacidade de reduzir de 10% a 20% desse custo dentro dos produtos. Então, eu começo a trabalhar de uma forma mais competitiva, porque eu tenho um custo de manutenção menor, um custo de operação e produção menor também. Aumento de produtividade de 10% a 25%. Então,
são 3 grandes esferas que tenho certeza que todo gestor de manutenção ou qualquer gestor da área industrial busca reduzir esses 3 itens. Primeiro, reduzir o custo, depois, reduzir o consumo de energia e, principalmente, aumentar a produtividade, seja de pessoal ou até mesmo produtividade fabril, é o que a gente conhece aí como eficiência, né? Então, quando a gente traz isso para o cenário de mão de obra, então a nossa mão de obra brasileira hoje, ela é produtiva a nível, em média, de 35%. 35% da carga de trabalho diária de um colaborador hoje é produtiva. 65% do tempo dos nossos colaboradores de manutenção hoje são jogados no lixo por diversos fatores. O primeiro fator é o tempo gasto com instruções de trabalho. Então, tempo gasto com instrução. Você vai lá, planeja a manutenção, programa essa manutenção e essa manutenção ela desce para execução. Quando você chega para executar esse serviço, aquele profissional, às vezes, ele não estava capacitado, ele não tinha habilidade correta, ele nunca tinha tido contato com aquele serviço, ele não tem um procedimento para seguir, e ele pausa a atividade que ele está fazendo ali e vai atrás de uma instrução, seja de um colega, seja de um superior, ou até mesmo buscar essa informação, igual a gente vê aí na internet, enfim, ele vai atrás de uma instrução. 5% do tempo dele é perdido quando ele para o que ele está fazendo e vai atrás da instrução. 12% do tempo, em média, é gasto com obtenção de ferramenta. Então, essa obtenção de ferramenta, por não ter um procedimento que seria filho de um planejamento daquela atividade de manutenção, aquele profissional, durante a execução do serviço, ele descobre que precisa de uma ferramenta. Ele, preciso de um saca-polia. Vou lá na ferramentaria buscar o tal do saca-polia. Aí chega lá na ferramentaria, ô Zé, saca-polia, cadê? Ah, rapaz, o João veio aqui e pegou, tá lá com o João. Aí ele vai atrás, sai da ferramentaria, vai lá onde o João tá, pegar o saca-polia. Ele fica perdendo tempo nesse deslocamento. Isso, ao fim do dia, é 12% do dia dele jogado na nata do lixo. 15% em média de tempo gasto com deslocamento até o equipamento. Então, 15% desse tempo de deslocamento, sai de almoxarifado, vai para o equipamento. Do equipamento, vai a uma oficina, sai da oficina, vai no PCM pegar ali uma requisição, uma ordem de serviço, alguma coisa, volta para o equipamento. Deslocamentos em geral, em média, resultam em 15%. Isso vai variar muito, esse indicador aqui principalmente, de empresa para empresa. A gente tem um cliente, por exemplo, a CAGES, que é a Companhia de Saneamento Básico do Ceará. Eles têm um tempo de deslocamento médio muito maior do que a média nacional, porque é um carro ali com 2 mecânicos, um eletricista, que vai atender uma estação de tratamento e de esgoto que está a 70 quilômetros, por exemplo, da oficina deles. Então, eles perdem muito tempo em deslocamento, perdem muito tempo em trânsito. Então, esse indicador ele varia muito. 8% de tempo gasto desperdiçado com atrasos no início da atividade. Então, a falha de programação. Você planejou bem, só que na hora de programar, a programação ela não ficou bem afinada, ela não ficou bem detalhada, e quando você vai começar a manutenção, que você chega lá para iniciar a manutenção, a máquina ainda está lá operando, tá, aquela máquina ainda toda suja, não foi parada, não foi preparada para passar por uma preventiva, por exemplo, e a sua equipe fica ali de braço cruzado, esperando o pessoal da produção parar a máquina. Isso resulta em média 8% do tempo jogado no lixo ao fim do dia. 5% do tempo é ociosidade. Então, ociosidade é aquela falta de planejamento com o recurso de tempo da sua equipe. Então, você tem ali um recurso da manutenção, que é o HH, e você está desperdiçando esse recurso por não planejar, não alocar esse HH ao máximo dentro da sua grade diária de trabalho. A gente sabe que tentar eliminar a ociosidade é utopia, é ilusão, e a gente viu que o nosso primeiro mandamento é nunca se iludir, né? Então, o que a gente vai fazer? Começar a mapear a produtividade da nossa mão de obra diariamente para entender onde a gente existe lacuna que podem ser tempos ociosos e tentar reduzir isso. Agora, eliminar a gente sabe que vai ser praticamente impossível. Início tardio e término adiantado, ou seja, aquela atividade que ficou mal programada no sentido de que eu coloquei muito recurso de tempo disponível para o colaborador fazer aquela atividade, e ele começa ela tarde demais e termina mais cedo, então ao fim do dia isso fica aí 5% do tempo dele
desperdiçado em média. 10% interrupções das atividades, tá? Isso aqui geralmente é falta de confiabilidade, então você está trabalhando numa preventiva. Tudo planejado, programado, conforme tem que ser. E o que acontece? Quando, de repente, você está lá trabalhando bonitinho, chega alguém e fala, ô rapaz, a caldeira parou. Aí você tem que deslocar a sua equipe que estava trabalhando numa preventiva para atender uma corretiva que é emergencial. E você vai lá, resolve, apaga o incêndio da caldeira, quando você volta, aquela atividade preventiva que era planejada passou a ser emergência, porque você tem que liberar aquela máquina que você começou o trabalho e não terminou. Então, a partir daí, 10% do tempo que é desperdiçado em média. 5% do tempo, ociosidade por excesso de mão de obra. Erro de dimensionamento, principalmente da parte de planejamento, a quantas pessoas são necessárias para fazer a atividade. Mão de obra, ela tem que ser bem dimensionada. Mão de obra demais numa atividade, ela é prejudicial, mão de obra de menos, nem se fala. Então, tem que saber dimensionar o meu recurso de mão de obra. Nesse livro, no Bíblia do RCM, no livro preto lá, o capítulo 8, eu destinei só para confiabilidade humana. E lá tem um método para a gente calcular a probabilidade do erro humano nas tarefas de manutenção, e a gente consegue modelar matematicamente qual que é o impacto que a gente tem negativamente pelo mau dimensionamento da mão de obra em relação à quantidade. Então, eu consigo traçar uma curva de probabilidade de acerto com base em quantas pessoas eu tenho. Então, vamos imaginar que a situação ideal seria ter 2 executantes. Eu coloco 3, eu consigo ver a minha confiabilidade humana caindo. Eu coloco só 1, eu também consigo ver essa confiabilidade humana caindo. Então, esse dado aqui de produtividade, basicamente, ele é o fator de produtividade da mão de obra, que é o que a gente chama de range time, que é o tempo que cada mecânico, eletricista, instrumentista, o tempo que a nossa mão de obra passa com a mão na ferramenta, passa com a mão ali desenvolvendo alguma atividade que gera valor para a manutenção. Então, tempo de produtividade, 35%. Desperdício de tempo, 65%. Qual que é a nossa função, enquanto planejador e gestor de manutenção? Tentar tornar a nossa mão de obra cada vez mais produtiva. Perfeito. Jonathan, tem algumas perguntas aqui, me perguntaram a referência desses dados. Foi uma média do seu trabalho? Como é que foi? Não, esse dado aqui, principalmente, ele tem 2 fontes muito, muito importantes. A primeira é a fonte do Doc Palmer. Tem um livro chamado Planning and Scheduling Maintenance Handbook, do Doc Palmer. Quem quer entender de PCM hoje a nível mundial, é obrigação ler esse livro. Então, é a principal referência a nível do método para coleta, e a segunda referência é um dado nosso de consultoria. Então, isso aqui é a média nacional de 300 e poucas empresas de consultoria hoje, tá? Se você pegar livros como Índices Brasileiros de Manutenção, do professor Lorival Tavares, você vai ver que a média nacional, ela, com a base do professor Lorival, que é aí também a mesma base, se não me engano, da Abraman, você vai ver que esses números são bem parecidos, né? Vai existir alguma diferença de setor para setor. Vamos imaginar aí, por exemplo, do setor de petroleiro, uma plataforma de petróleo. Esses números aqui, eles vão ser um pouco diferentes se a gente comparar com a indústria alimentícia. Aqueles meus clientes que eu falei lá de Fortaleza, CAGES, esse setor, principalmente saneamento básico, a produtividade da mão de obra ela vai ser um pouco menor, porque tem um índice de deslocamento muito alto, tem equipamentos que estão muito distantes um do outro, então tudo impacta muito na produtividade de mão de obra daquele profissional. Então, essas são as principais referências. A do método é do livro do Doc Palmer, né? Planning and Scheduling Handbook Maintenance, e o do professor Lorival Tavares também, Índices Brasileiros de Manutenção, tá? Bacana. Depois nós vamos deixar no chat aí o nome dos livros, os seus livros e esse livro, tá? O pessoal está perguntando aqui para você repetir o nome. Tá, não, tranquilo. A gente faz um apanhado no final, faz uma lista para... Bacana. Antes de você pular o slide, Jonathan, nós estávamos até conversando aqui nos bastidores, né? O que a nossa solução mobile ela traz de benefícios, né? De produtividade para ajudar justamente nesses desperdícios, né? Eu estava conversando com o Jonathan, no momento que eu faço uma reserva de material no meu mobile,
na nossa aplicação, o almoxerifado já recebe uma notificação, né, num sinal sonoro na televisão que fica no almoxerifado ou no computador, e o almoxarife ele já vai preparando o material. Não é para o mecânico, o eletricista sentar lá no balcão, vê para mim essa peça aqui, esse rolamento aqui. E aí o cara vai iFood, né? iFood da manutenção. O cara vai procurar, vai não sei o que. Não dá mais para ser assim, né? E quando a máquina está parada também, e há uma abertura de nota máquina parada, todo mundo recebe um push no celular, né? Mesmo com tela bloqueada, igual o WhatsApp, recebendo, cara, a máquina está parada. Então cai em todos os mobiles daquele centro de trabalho. Então isso ajuda muito a produtividade. Esses são alguns exemplos, fora alguns outros, né? Para a gente não parar a sua apresentação. Mas não tenha dúvida, tá? Eu concordo plenamente contigo. Eu vivi isso e o que a gente perde de desperdício é muito grande, cara, que não serve para nada, é botar no lixo, que nem você falou, né? Pois não, então pode continuar, Jonathan. Então, só para a gente falar um pouco e contextualizar, antes de entrar na evolução da manutenção, vamos falar da evolução da produção industrial. Vou passar aqui rapidinho. A gente tem 4 grandes evoluções industriais. A primeira revolução foi a mecanização. Então, a chegada da energia da água e consequentemente, energia do vapor, nos permitiu trazer força para a indústria. Então, antes aquilo que era artesanal, que era limitado à força do homem, à força dos animais também, a gente conseguiu criar máquinas que potencializasse essa força, né, e a gente conseguisse ali transformar, ganhar produtos ali, não vou nem falar em escala, mas transformar ali, ter uma produção em massa. Isso também teve ganho logístico através da locomotiva a vapor, prensas e tal, TA a vapor, então tudo isso foi muito importante para a indústria. Segunda revolução industrial ali em 1870 foi a chegada da eletricidade. Então antes eu tinha força, agora eu tenho velocidade. Então isso foi outra transformação na indústria, que a minha produção em escala começou a caminhar para a produção em massa. A minha produção em massa começou a caminhar para a produção em escala. E chegou ali em 1969, mais ou menos, a terceira revolução industrial, que foi marcada pela chegada da informática, chegada da TI, através ali de comandos lógicos programáveis, sensores, controladores. Eu consegui agora ter braços robóticos, processos automatizados. Então, primeira revolução foi força, segunda foi velocidade, terceira foi automação. Consegui ainda mais aumentar a minha produtividade. A quarta revolução industrial é a chegada da autonomia. Agora eu tenho processos autônomos. Eu consigo, dentro de uma planta industrial, como o próprio Lettieri disse, fazer o ser humano que está lá embaixo se comunicar com um processo dentro de uma almoxarifada e às vezes até a própria máquina, até o próprio processo perceber a necessidade ali, seja de uma peça, seja de um serviço, seja de uma interface, e eles começarem a se comunicar, a trocar dados de forma autônoma. O processo decide o que é melhor para ele no momento em que é melhor para ele. Então, eu reduzo a interferência humana, troco aquilo que é humano por inteligência artificial, né? Troco aquilo por cérebros artificiais através de linhas de programação, linhas de código, eu consigo melhorar ainda mais os nossos processos. Então, basicamente, essa é a linha do tempo em relação à primeira à quarta revolução industrial. Isso falando a nível de cenário macroeconômico mundial. Agora, como que a manutenção ela evolui, né? Vamos falar das chegadas dessas tecnologias. A gente tem aí diversas tecnologias, são 12 tecnologias, que a primeira delas é a rastreabilidade, a segunda é a realidade aumentada, a terceira nuvem de dados, criptografia avançada, Big Data e Data Analytics, simulação, visão artificial, Industrial Internet of Things, sistemas cyberfísicos, manufatura aditiva, que é impressora 3D, robô colaborativo, tudo isso são tecnologias filhas da indústria 4.0, que combinadas elas têm o objetivo principal de trazer autonomia para os processos. Vamos falar de cada uma dessas tecnologias de forma separada, para depois a gente falar sobre a evolução da manutenção. A primeira tecnologia é a mais simples de todas na minha visão, que é a tecnologia de rastreabilidade. Eu consegui ter rastreabilidade do que quer que seja através de dispositivos simples. Ali a gente está vendo, por exemplo, um operador fazendo a rastreabilidade via QR Code de um caminhão.
Então, eu posso rastrear esse caminhão enquanto ativo, eu posso rastrear, por exemplo, a porta desse caminhão enquanto peça, digamos assim, a maçaneta desse caminhão enquanto componente, posso rastrear o próprio operador como, o próprio motorista ali como operador, como a interface humana, e eu consigo ter rastreabilidade dos meus processos. Trazendo isso para manutenção, eu consigo fazer rastreabilidade de peças de reposição, seja via essa simplicidade que a gente está falando via QR Code, ou através de sensores, que seja sensores RFID, sensores que de fato tenham alguma tecnologia, alguma inteligência própria que nos dê ali alguma condição de serem rastreáveis, e isso é algo que pode trazer muita praticidade, principalmente quando a gente está falando de definição de momentos, intervalos de manutenção, intervalos periódicos de manutenção daqueles sensores. Existem hoje, por exemplo, discos de freio que comunicam, não a tecnologia do carro comunica a hora que é o melhor momento de trocar o disco de freio. A gente tem disco de freio que ele próprio comunica para o motorista que é necessária a sua substituição, daqui 54 dias ele faz uma busca ali na internet para falar para ele, para o motorista, quais são os principais pontos de troca, onde é mais barato, onde tem estoque, onde não tem. Então a gente traz essa comunicação a nível que antes era de máquina ou até mesmo de setores inteiros, a gente traz isso para nível de componente. É uma possibilidade que a Indústria 4.0 nos traz. Aqui a gente tem também a realidade aumentada. Então, a realidade aumentada também, na minha visão, é muito simples da gente inserir isso no ambiente de manutenção, conforme o exemplo que a gente vê na tela de um técnico de manutenção elétrica ali, ele coloca o óculos e esse óculos vai ler ali para ele o circuito que ele tem instalado e vai ver qual que é a possibilidade dele ter algum desvio quanto ao que ele teria ali de circuito em relação ao projeto elétrico, circuito elétrico desenhado do painel. Então, esse relé aqui era para estar atuando de tal forma conforme o projeto. Sem interface física nenhuma, somente através da realidade aumentada, o próprio mantenedor ele consegue fazer esse tipo de teste, né? Um terceiro ponto que também é crucial é Industrial Internet of Things. Então, hoje, praticamente tudo é conectado à internet. Então, a gente tem a possibilidade de ter na nossa casa máquina de lavar que se conecta com a nossa rede Wi-Fi, geladeira que é conectada com a nossa rede Wi-Fi, a televisão onde todo mundo está assistindo, eu acredito que é conectada já à internet. Então, hoje, o que a gente consegue fazer dentro da indústria? Fazer com que os nossos ativos estejam conectados em redes internas e externas, e acima de estarem conectadas, que eles se comuniquem. Né? Então, o meu, por exemplo, vamos imaginar numa linha aí de injeção de plásticos. Eu tenho lá na frente uma esteira que faz, por exemplo, a retirada dos plásticos de uma determinada injetora e leva para uma esteira para um torno CNC, por exemplo, para partir ali de uma segunda montagem do processo. O meu CNC, a minha esteira e a minha injetora de plásticos, os três conversam através de uma conexão de alta performance, que é uma IoT. Então, através dessa interface, através dessa conexão, o meu CNC pode falar assim para minha injetora, reduz um pouco a velocidade, não precisa parar, só reduz um pouco que aqui eu estou começando a acumular peças no processo. Ou aumenta a velocidade, manda mais peças para mim. Isso já é comum através de redes que a gente tem, redes Ethernet, por exemplo. Mas agora imagina se o meu CNC, ao invés de estar no meu mesmo galpão, o meu CNC está na Alemanha e a minha injetora, por exemplo, está aqui no Brasil trabalhando a nível de processos autônomos, por exemplo. Exato. Onde o meu CNC está produzindo peça para mandar para cá e eles estão trabalhando em sincronia total para que, de fato, quando chegar aqui, seja somente a quantidade de peças que seja necessária para aquele processo, para a montagem daquele processo. Então, sem sombra de dúvidas, também é um dos principais pontos. Big Data e Data Analytics, né, que basicamente ter hoje a possibilidade de, muito mais do que medir e ter esses dados em mãos, mas ter uma quantidade de dados em abundância e, principalmente, conseguir analisar todos esses dados que são relevantes para mim. Dentro da manutenção, por exemplo, se a gente for pegar
só de um processo manual de manutenção. O Gil Branco Filho, acho que em 1994, ele lançou quase 200 indicadores, um livro chamado Indicadores Índice de Manutenção, alguma coisa assim. É um livro azulzinho, Indicadores de Manutenção. Só num processo manual. Agora, imagina um processo onde eu consigo trazer sensores, consigo trazer redes de alta performance, consigo trazer armazenamento em nuvem e tenho programas ainda, tenho sistemas para fazer interface, leitura automática e análise desses dados. O quão melhor vai ser a minha tomada de decisão. Um outro ponto são dados em nuvem, tá? Então, dados em nuvem. Isso aí todo mundo também já tem. Qualquer pessoa deve ter um Google Drive aí instalado no celular, um Microsoft OneDrive. Então, todo mundo já está acostumado a colocar os nossos dados em nuvem. E se as nossas máquinas colocassem automaticamente esses dados em nuvem? Então, basicamente, para que a gente tenha essa capacidade de armazenamento e principalmente de segurança quanto aos nossos processos. Porque a gente não está falando de qualquer processo, a gente está falando de processos industriais, maioria deles regidos por segredos industriais, então tudo isso a gente precisa de tecnologia que garanta essa segurança. E aí vem a criptografia avançada. Hoje, por exemplo, nosso WhatsApp, o nível de segurança que tem o nosso WhatsApp, programas e sistemas de troca de mensagens simples, por exemplo. Agora imagina num sistema de cadeia industrial, imagina uma mineradora brasileira que tem ali grande parte do seu processo regido sob segredo industrial, uma petroleira. Então, tudo isso é muito importante, questão da segurança. Simulação. Então, hoje, a gente já não precisa ficar jogando o carro contra a parede para ver qual é o tamanho do prejuízo que a gente vai ter quanto a uma batida, né? Então, se a gente está falando aí de uma manufatura, uma fábrica de automóveis, eu não preciso mais daqueles crash tests, a gente pode até, alguns pontos, precisar, mas o número de crash tests, ele diminui pra caramba. A nível de manutenção, hoje eu posso testar várias coisas através de uma tecnologia chamada Digital Twins. Eu consigo ter gêmeos digitais da minha planta, eu consigo ter gêmeos digitais dos meus sistemas, dos meus equipamentos, e trabalhar com simulações. Então, será que qual que é a velocidade máxima que eu consigo colocar no meu processo sem que uma falha sem que uma falha potencial ela apareça nesse meu processo? Qual que é a temperatura máxima que eu consigo colocar aqui nesse meu forno sem que essa temperatura ela irradie na esteira que está ali na frente? Então a gente consegue trabalhar com simulação. Isso a gente ganha segurança, ganha tempo, ganha várias outras questões. Visão artificial. Então isso já é popular aí na indústria dos videogames, por exemplo. A gente se dá uma volta no shopping, a gente já acha esses óculos para comprar para entretenimento. Se a gente entrar aí na Amazon, por exemplo, entrar aí na internet, a gente consegue comprar esses óculos para jogar um videogame de forma com realidade aumentada através da visão artificial. Agora, imagina se a gente consiga colocar um treinamento onde, através de um óculos, a gente transfira o nosso colaborador para um ambiente industrial, só que com segurança controlada, onde a gente tenha uma fidelidade de detalhes absurda, porém garanta a segurança do colaborador. Isso também é uma possibilidade. Sistemas cyberfísicos, onde a gente consegue comunicação ali do sistema como um todo, dos ativos, do homem e dos componentes, e através desses sistemas, os próprios ativos conseguem tomar ali as melhores decisões pro processo e também para a segurança do homem. E manufatura aditiva. Teve uma reportagem. Deixa eu ver aqui se eu acho o link aqui rápido para a gente ilustrar esse exemplo. Tá bom. Jonathan, a realidade aumentada, você já viu alguma empresa ou não? Já. Realidade aumentada, o pessoal da Natura, por exemplo, eles estão, se eu não me engano, eles estão caminhando com isso. Tá? Eu não vou saber falar em que pé que tá, mas o William Franco, que é o gerente de engenharia, ele estava trabalhando com algo nesse sentido. E tem também o pessoal da Alpargatas, tá? O pessoal da Alpargatas já estava trabalhando e testando algumas soluções, principalmente para essa área que eu falei, que é da área de elétrica. Então, para aumentar a segurança do pessoal, eles já tinham esses sistemas para começar a fazer algumas simulações e leituras através da realidade aumentada.
em atuação foi esses dois prontos. Legal. Até vou ver a Ellen, a executiva da ITSS, a Alpargatas é nosso cliente também, né? Agora é nosso cliente. Vou dar uma conversada com eles lá depois para eles têm um case bem bacana. Depois, se você quiser, até vejo se eu acho aqui e te mando, mas eles têm um case bem bacana em relação à indústria 4.0 como um todo, tá? O Ismar falou que a John Deere também tem, eu acho. O pessoal do agro também tá voando nisso. Da John Deere eu não tinha conhecimento, mas eu sei que o agro tá voando nisso. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né, cara? Eu não achei aqui a reportagem, mas depois pesquisem. Recentemente, agora, mês passado, uma petroleira, tinha uma plataforma de petróleo ali a 300 quilômetros da costa, se eu não me engano, era na Suécia. Eles mandaram um drone buscar um componente, uma peça de reposição feita por uma impressora 3D, tá, em terra. A impressora pegou, eles fizeram essa peça através da manufatura aditiva, eles pegaram essa peça e voltaram de volta ali para a costa através de um drone. Aí eles mostraram o custo disso. Não sei se era Equinor, não sei. Coloca aí, impressora 3D, petroleira, drone no Google, vocês vão achar essa reportagem que eu estou falando. E eles compararam. A diferença de custo seria de quase 8 milhões de reais entre a operação normal, que seria o quê? Uma peça usinada e transportada através de helicóptero, considerando lucro cessante, parada de produção e todos os riscos envolvidos, quanto a essa peça feita em uma impressora 3D de metais e transportada por drone. Negócio absurdo. A manufatura aditiva, eu já tenho certeza, e que funciona na Natura, tá? O William Franco, ele já fez esse trabalho lá na Natura lá, e já valida protótipo, já fez melhoria de processo, ele fez até uma live com a gente uns 4 meses atrás, mais ou menos, onde ele mostra os vídeos disso já funcionando. Então, a manufatura aditiva também é algo acessível para nós hoje, principalmente se a gente estiver falando de impressora 3D de plástico. Eu quero validar alguma melhoria no meu processo. Então, pego ali, eu não preciso comprar a impressora 3D, eu posso alugar essa impressora. Aqui em Brasília mesmo tem um lugar chamado Feira dos Importados. Se a gente tiver o desenho da peça, eu levo o desenho lá, o cara imprime a peça para mim na hora, ou deixo lá para imprimir, e ele manda entregar para mim depois. Quando a gente está falando de quinquilharia, porque a maioria das pessoas manda imprimir o quê? Case, o case do celular da pessoa quebrou e ela quer aquele mesmo case, ela manda imprimir. Tampinha do controle remoto, chaveiro, as pessoas imprimem muito isso nesses lugares. Agora, quando a gente está falando de indústria, então, eu tenho ali, por exemplo, uma talisca de uma esteira de transporte ali, que ela só para chegar aqui vai demorar 15 dias. E é uma peça simples, plástica. Eu posso ir ali na Feira dos Importados com desenho, o cara imprime para mim no material que eu quiser, melhor ou até o mesmo material de fabricação daquela esteira, e eu consigo resolver o meu problema no mesmo dia. Então, a manufatura aditiva, ela me dá principalmente a chance de prototipar, de validar processos e também agilidade. Para esse tipo de peça eu conseguir validar. Que bacana. Jonathan, a tecnologia é uma maravilha, né, cara? O Luciano aqui, Baldissarelli, lá de Caxias, ele me falou assim, que meu conterrâneo lá, gaúcho, simulação aumentada já é usada nas mudanças de layout na Randon. Eu já adicionei ele no LinkedIn aqui, já estamos conversando aqui. É uma maravilha, né, cara? A tecnologia é uma maravilha. É um negócio surreal. Então, assim, imagina essa situação antes. A gente está falando da Randon, não está falando de uma fábrica que produz peças de pequeno porte, tal. A gente está falando de um processo robusto. Eu quero validar um layout. Beleza, por mais que eu tenha ferramentas de simulação, de CAD, CAM, eu consigo fazer algumas simulações eletrônicas ali, a gente só vê de fato quão aquilo vai ser benéfico quando a gente coloca na prática, né? Agora, imagina a gente fazer essa simulação lá em tempo real, com o pessoal em campo, e antes de mexer em posição de qualquer equipamento, já ter o feedback em tempo real se aquilo vai ser produtivo ou não, se vai ser ergonômico ou não. É muito interessante, é muito interessante. Bacana. Não vou te atrapalhar mais, senão não vai dar tempo, porque tem bastante pergunta aqui. Não, beleza. A gente vai juntando todas aí e responde todas ao final.
Robô colaborativo, então a gente viu, robô não é novidade desde 1960 e pouco. A terceira revolução industrial, um dos nossos ganhos foi, com a chegada da informática, foi ter robô ali. Só qual que é a diferença? Aquele robô da década de 70, aquele braço robótico, ele tinha que trabalhar enclausurado, porque ele era um robô que respondia uma linha de código ali, ele só fazia aquilo que estava naquelas linhas, e ele não tinha condições de entender se tinha um ser humano ali ou não, ele não recalculava a rota, ele não tinha autonomia, ele tinha automação. Uhum. Então, por ele trabalhar enclausurado, ele dava muito ganho de velocidade, ele tinha muito ganho de performance, mas ele não tinha um trabalho analítico, ele não tinha ganhos analíticos assim. Hoje, com o robô colaborativo, eu posso ter um robô trabalhando ao meu lado aqui, que ele, ao se movimentar, se ele identificar que tem um ser humano aqui, a primeira coisa que ele faz é recalcular a rota dele para desempenhar o trabalho. Então ele, vai pegar essa garrafa aqui. E por esse lado não deu certo, ele vai tentar pegar por outro lado, sem tocar em mim. Se ele vê que é perigoso, ele para. E se por algum acaso eu chegar a encostar nele, em milésimos de segundo, ele para de funcionar. Ele para de funcionar, recalcula a rota, se recolhe, dali ele vai embora. Então, o robô colaborativo hoje, ele me dá mais, como o próprio nome já diz, ele dá muito mais ganho de colaboração. Então, para aquelas atividades, com certeza você já deve ter visto por aí, onde você tem injeção plástica. Geralmente, você tem ali uma pessoa tirando rebarba de algum item. E essa pessoa, muitas vezes, tem que ficar fazendo movimentações com caixa, pega um item no chão, coisas que são da rotina de trabalho dela, por mais que você faça uma análise de ergonomia ali, essa pessoa sempre vai ter algum esforço repetitivo. E você pode jogar para o robô colaborativo. Então, essa pessoa vai estar ali, esse robô pega as peças na medida do possível ali do lado daquela pessoa ali e ela vai tirando essas rebarbas, por exemplo. É um dos caminhos. Então, o robô colaborativo, nesse caso aí, a gente está vendo ele aplicado um processo de usinagem, né? Então, colocar a peça na máquina, tirar a peça na máquina, levar a peça, trazer a peça para o operador analisar, por exemplo, então são vários ganhos. Agora, cenário da indústria 4.0 no Brasil, tá? Cenário da indústria 4.0 no Brasil. Setores que... Isso é um estudo da CNI, tá? A fonte está lá embaixo. Você colocarem isso aí, ó. Estudo CNI, Confederação Nacional das Indústrias, cenário da indústria 4.0 no Brasil, vocês vão ter acesso a esse mesmo gráfico. Fala, setor químico, são os setores que mais usam, com 45% de relevância. Produção de veículos automotores, 46%. Produção têxtil, 47%. Produção de diversos, 49%. Material plástico, produção de material plástico, 49%. Quem sai na frente hoje? Metalurgia, tá? Produção metalúrgica hoje sai na frente em relação a essas tecnologias que eu falei. Máquinas e equipamentos, 53%. Coque derivados de petróleo e biocombustíveis, 53%. Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, produção de máquinas, 60%. E equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, cerca de 61%. Isso falando de Brasil, tá? Isso falando de Brasil. Agora, setores que menos usam. Calçados e suas partes, 29%. Vestuário e acessórios, 29%. Materiais não metálicos, 28%. Farmacêutico e farmacoquímico, 27%. Manutenção, reparo e instalação de máquinas e equipamentos, 25%. Outros equipamentos de transporte, 23%. Isso segundo a CNI, setores que mais usam, setores que menos usam. Tá? Calçados, eu conheço fábrica de calçados lá em Novo Hamburgo, a operação ainda era muito manual, né? Muito manual. Que quando a gente fala de fábrica de calçados, duas coisas que vem na nossa cabeça, as principais, Grendene e Alpargatas, né? Uhum. E a gente, querendo ou não, ainda tem algumas outras plantas de maior relevância também, só que hoje o segmento calçadista ainda ele é muito artesanal, manual. Então, independente do volume da produção, aquela produção ainda é muito manual. Principalmente se a gente for pegar aí produção de botas e tal, é um negócio bem interessante. Então, esse tipo de coisa hoje é um dos setores que menos usam, né? Não que tenham menos oportunidades, mas setores que menos usam. Alguns cases, tá?
Então, hoje já deve ter bem mais cases. Quando eu elaborei essa palestra eu elaborei ela para aplicar a primeira vez no Seminário Brasileiro de Gestão de Ativos, que foi em 2017, se eu não me engano, 2017, 2018. Então, hoje vai ter muito mais cases que esse que eu estou apresentando aqui. Caminhões autônomos já são realidade em 2 minas australianas. Então, hoje a gente já tem caminhão percorrendo sozinho por aí em mina. Né? Então, a gente não está falando só de carro autônomo, caminhão fora de estrada, carregando algumas toneladas de minério, operando sozinho. Tá? Aplicativos para smartphone e tablet complementam aulas de curso técnico no Senai. Então, hoje a gente tem condições de ter a realidade aumentada voltada para o ensino. Se a gente consegue ter no Senai, se eu não me engano, esse Senai aqui era o Senai de Camaçari, tá? que foi destaque nessa reportagem, a gente consegue facilmente absorver isso para a indústria. Então, eu preciso desenvolver um novo colaborador, então contratei ali um mecânico novo para o meu processo. Então, por mais que ele tenha uma experiência vasta, por exemplo, em outros segmentos, no meu processo ele ainda é cru. Então, se eu tiver todo esse procedimento mostrando detalhe por detalhe para ele, antes dele ir para campo, isso para mim é mais barato, que eu vou economizar em tempo, porque ao invés de ter uma pessoa treinando ele, eu posso fazer isso através de um professor virtual. Eu também tenho condições de trazer mais segurança naquele treinamento. Então, antes dele ir para o campo, ele já conhece todos os riscos ali de forma interativa, que é o que dá mais vantagens ainda, e eu consigo aplicar isso tranquilamente. Manufatura aditiva já é realidade, se a gente for pegar essas reportagens, se você jogar aí no Google, Manufatura Aditiva Industrial Brasil, você vai ver, já tem diversas empresas trabalhando com case de impressão 3D plástica e metal, tá? Então, isso eu consigo, qualquer coisa, qualquer peça que eu tenha, que eu consiga desenhar, eu consigo imprimir em 3D, que também traz grandes ganhos. E Ambev, que é a ajuda de startups para modernizar cervejarias. Então, a Ambev, ela, nessa época e até hoje, ela vem liderando o processo de transformação digital, transformação tecnológica. Ela começou a reunir startups, empresas menores que tinham boas ideias que eram aplicáveis ao processo para modernizar cervejarias. Então, eu tive acesso a alguns estudos das próprias cervejarias da Ambev, de ganhos, principalmente de armazenagem, com tecnologia de armazenagem, ganhos de velocidade em logística. Então, a Ambev também tem vários cases desse, do qual eu estou falando. Agora vamos falar um pouquinho de como isso conversa com o PCM, porque a indústria 4.0 não tem muita novidade, digamos assim, frente ao que já foi falado, frente ao que já foi dito, porque tudo isso que a gente viu, isso é notícia já na mídia há algum tempo. E como eu falei, lá no começo já tem diversas consultorias grandes trabalhando no potencial de resultados disso. Agora, como que isso conversa com a nossa realidade? Né? O que é o PCM? PCM é o núcleo estratégico de manutenção. Núcleo estratégico ou núcleo tático, como você queira chamar. O que ele faz? Ele coordena, controla, planeja, programa tudo aquilo que eu tenho que fazer em relação às minhas atividades de manutenção. Beleza. Agora, como que isso acontece? PCM, ele cria os planos de manutenção, programa esses planos, garante a execução e controla. Então, dentro do PCM, junto com a equipe de execução, são desenvolvidos planos de inspeção, manutenção preventiva, preditiva, lubrificação, calibração, tudo aquilo que é feito de forma planejada, o PCM se envolve, tanto na criação quanto no gerenciamento da rotina desses planos. Isso, depois de planejado, é programado. Então, o PCM, junto ao PCP, junto à produção, junto ao comercial, junto a quem quer que seja, define os melhores momentos para essas atividades de manutenção serem executadas, em relação à saúde do ativo, em relação ao melhor atendimento dos clientes. Então, eu preciso parar essa máquina, beleza, mas e aí, meu cliente vai ficar sem material, vai ficar sem produto? Meu cliente precisa disso que eu produzo hoje aqui. Então, a gente vai definir qual que é o melhor momento de agir em função da confiabilidade, da saúde do ativo e em relação também ao nosso cliente, garantir a execução através das ordens de serviço. Então, tudo que foi planejado e programado vira um documento chamado ordem de serviço que depois vai para ser executado e ele vai nortear, através da ordem daquele serviço, vai nortear o executante ao desempenho daquela atividade de manutenção. Depois,
essa atividade de manutenção ela deve ser controlada. Então, isso volta para o PCM para ele colher informação, transformar em dado e elaborar os indicadores necessários. Através desse controle, a gente retroalimenta o processo. Então, planejo, programo, executo, controlo, retroalimento o processo. Toda vez que eu retroalimento o processo, obrigatoriamente eu melhoro. Então, melhoro isso ponto a ponto, seja no planejamento, na programação, na execução, ou até mesmo no próprio controle. Então, através dessas melhorias, eu consigo ter ganhos na performance do time de manutenção. Então, toda vez que eu estou dando treinamento, eu falo, gente, ó, nosso lema a partir de hoje é: se estamos estagnar é piorar. Então, se hoje nós estamos estagnados, se hoje vocês não conseguem melhorar o seu processo de manutenção a cada ciclo de controle, vocês estão piorando. Por quê? O mercado está evoluindo. Se você não está evoluindo, não está melhorando junto ao mercado, por mais que você esteja estagnado, você está piorando. Então, com base nisso, qual que é o objetivo principal do PCM? Garantir confiabilidade e disponibilidade dos ativos, mantendo a produtividade. Perfeito. Então, eu tenho que garantir a confiabilidade, garantir a disponibilidade e manter a minha produtividade. Tá? Então, achei que ia ter um outro slide aqui, não vai ter, mas só para explicar. O que é confiabilidade? Confiabilidade é a capacidade, é a minha probabilidade de desempenhar a função, do meu ativo desempenhar a função requerida em um determinado espaço de tempo. Então, probabilidade de desempenho da função requerida do ativo em função de um tempo futuro. Probabilidade, a gente sabe que é o número que vai de 0 a 1, é o número que vai de 0 a 100%. Então, qual que é a chance desse ar-condicionado aqui, por exemplo, entre 0 e 100%, continuar desempenhando a sua função requerida? Qual que é a função requerida dele? Resfriar o ambiente a 22 graus, até um determinado tempo futuro. Qual que é o tempo futuro? Até o fim dessa live aqui. Então, quando eu estou falando de confiabilidade, eu estou olhando para o futuro. A minha disponibilidade, eu olho para o passado e para o presente. Qual que é a capacidade de um equipamento manter-se disponível para a operação, manter-se disponível para desempenho da sua função, quando eu, no instante T, precisar daquele equipamento? Então, a disponibilidade, quando eu estou falando da disponibilidade inerente, eu falo olhando no meu retrovisor. Eu estou falando olhando para o passado. Então, quanto tempo o meu equipamento esteve disponível para eu operar, excluindo os tempos que ele estava parado por alguma falha, excluindo os tempos que ele estava inoperante por falta de confiabilidade, excluindo os tempos que ele estava em estado de pane. Que o meu ativo esteja confiável no futuro e disponível agora. Tá? E isso tem que ser produtivo, ou seja, tem que caber no bolso da empresa. Claro. Agora, como que isso funciona, né, em relação à evolução quanto à manutenção? Até 1940, a manutenção era o ato de consertar alguma coisa. Quando algo quebrava, eu consertava, eu fazia manutenção. Manutenção era o ato de corrigir, era o ato de reparar. Isso até 1940. Ali eu tinha um alto custo e uma baixa disponibilidade. E eu poderia trabalhar dessa forma. Não tinha problema algum trabalhar dessa forma. Por quê? Eu não tinha competitividade. Vamos imaginar uma fábrica de parafuso. Uma fábrica de parafuso, vamos imaginar que você chega para comprar parafuso de uma determinada fábrica lá em 1940 e o pessoal, você vira lá e fala, eu quero 1000 parafusos. Aí o pessoal da fábrica vai e fala para você assim, ó, nosso torno está quebrado. E eu só consigo arrumar ele daqui umas 2 semanas, que eu estou esperando chegar umas correias aí para arrumar. E daqui umas 2 semanas você volta e a gente te vende os 2.000 parafusos. Você, tá bom, não tinha o que fazer. Você não tinha de onde comprar. Era o único fornecedor, você não tinha contato. Agora, vai fazer isso hoje. Deixa seu equipamento parar hoje. O seu cliente, na sua sala, no seu ar-condicionado, tomando do seu café, usando seu Wi-Fi, ele pede do seu concorrente na sua frente, pelo celular. Então, hoje, a competitividade, e assim foi durante todo esse tempo, não permite que a gente tenha processos, equipamentos, ativos parados por falta de confiabilidade. Isso hoje é inconcebível. Em 1950, a segunda geração da manutenção, ali nasceu a preventiva baseada no tempo. Ali nasceu também o PCM. Então, lá na aviação,
Em 1950, período da Segunda Guerra Mundial, começaram as revisões periódicas, as manutenções preventivas. Então, o primeiro registro histórico que a gente tem são de aviões bombardeiros da Segunda Guerra Mundial que passavam por manutenção preventiva a cada 50 horas de voo, por exemplo. Então, a partir daí, criou-se um departamento para controlar, planejar e controlar essas atividades. Também temos um outro registro histórico, uma empresa chamada Nippon Denso. A Nippon Denso era uma fornecedora da Toyota que começou ali o que hoje é o pilar de manutenção planejada do TPM. Eles começaram a perceber, falar, opa, peraí, se essa bomba aqui, ela falha a cada 600 horas, por que eu não vou inspecionar? Por que eu não vou lubrificar? Por que eu não vou substituir essas peças a cada 500 horas? Eles começaram a mexer com esse tipo de estratégia, viu que deu certo. Aí, ali eu já tinha condições de ter um custo melhorzinho, um custo melhorado, uma disponibilidade melhorada, só que eu não tinha confiabilidade. Por quê? Preventiva, a gente já sabe que não traz confiabilidade para o equipamento, para o ativo. Tá? Então, a minha manutenção preventiva ela é baseada no ser humano, é uma atividade invasiva. Então, se o ser humano é falha, a minha atividade de manutenção preventiva também é. Explico isso lá no capítulo 8 do livro Bíblia do RCM, em relação à confiabilidade humana. Nesse estudo, depois, se vocês quiserem entrar mais nesse assunto, coloque aí no Google, na hora que acabar a live, deixa eu colocar aqui, ó. Tem um estudo chamado The Waddington Effect. The Waddington Effect. O Waddington Effect é um estudo que tem desde 1940 que prova que a manutenção preventiva ela não aumenta a confiabilidade do ativo, ela não garante confiabilidade, tá? Então, quem quiser se aprofundar mais nisso, a gente não perder tempo, dá uma lida nesse assunto lá que vocês vão entender. O Waddington Effect, o Waddington era um cientista que estava na Segunda Guerra e ele analisou esses aviões bombardeiros que eu falei, que a cada 50 horas passavam por manutenção, e eles começaram a observar que a taxa de falhas, o índice de falhas, após as manutenções, aumentava ao invés de diminuir. Então, eles começaram a entender que a preventiva, naquele caso, não era o melhor caminho. Aí, ali começaram a nascer estudos com base na confiabilidade das aeronaves, aí veio, em 1960, o MSG-1, que foi o primeiro grupo de estudo com base na confiabilidade das aeronaves, que nasceu a terceira revolução industrial, que eles descobriram um negócio chamado preventiva com base na condição, manutenção com base na condição, manutenção preditiva. Então, a chegada da informática nos deu a possibilidade da criação de instrumentos para monitorar a condição daquele meu ativo em tempo real. E se eu tiver algum sintoma, algum defeito, alguma falha potencial, algum modo de falha, esse meu ativo me avisa e me dá uma tendência de evolução ainda. Eu consigo monitorar o melhor momento de agir. Eu não preciso mais ficar agindo preventivamente, trocando peça em bom estado, parando meu ativo à toa, sendo que agora eu tenho condições de monitorar a sua condição. Ali também surgiu o que a gente conhece hoje como FIMEA, análise dos modos e efeitos de falha, as causas raiz, a análise de causa raiz. Tudo isso nasceu ali na terceira geração da manutenção. Hoje, para onde a gente está caminhando? Projetando para a manutenabilidade, ou seja, o próprio fabricante ele já pensa no projeto do equipamento, onde se tenha a necessidade de menos atividades de manutenção para garantir confiabilidade e disponibilidade daquele ativo, onde a atividade de manutenção seja menos invasiva, seja mais fácil, onde eu tenho condições de desempenhar a manutenção centrada na confiabilidade suportada por tecnologia. Eu já tenho projetos que facilitam as minhas manutenções. Então, antes eu tinha que, por exemplo, desmontar uma proteção pesada do meu ativo, pegar 2 pessoas ali, tirar essa proteção. Hoje eu tenho um sensor instalado que comunica com não só com o meu ativo, mas comunica com o sistema de controle em tempo real, que eu tenho acesso a isso na palma da mão. Tem ali o que a gente chama de manutenção de fato, classe mundial, que eu agora posso ter um custo ótimo, ou seja, o menor custo para desempenhar minhas atividades, alta confiabilidade e alta disponibilidade e alta confiabilidade. Aí eu te pergunto, onde, não precisa responder no chat, tá? Mas só para uma reflexão, onde vocês estão dessa escadinha? Boa pergunta, Jonathan.
Porque hoje, se a gente for fazer, tipo, eu tenho dados de mais de 9 mil alunos, tá? Que todo aluno nosso responde um formulário quando vai solicitar certificado e esse dado a gente pergunta. Na sua empresa hoje, o que predomina? A corretiva, a preventiva, a preditiva ou a engenharia de manutenção e melhoria dos processos? O que predomina hoje na sua empresa? Grande parte das respostas, 80% para ser mais exato, ainda vivem com a manutenção corretiva predominando. Ou seja, você está vivendo em 1940. Não adianta falar de indústria 4.0 se hoje a sua realidade é a realidade de 1940. Ah, hoje eu faço preventiva. Preventiva em tudo. Escreveu, não leu, meto preventiva ali, sem analisar, sem nada. Ah, vamos trocar esse rolamento aqui a cada 6 meses para garantir, antes prevenir do que remediar. Repito aqueles jargões antigos de manutenção e pá. Tá, você vive igual viviam em 1950, quando não existia acesso fácil à internet, onde uma pequena parcela da população dominava a informação. Então, hoje, a gente não tem condições de falar de indústria 4.0 em alguns setores se a gente ainda está na primeira geração da manutenção, na segunda. Se a gente está na terceira e desempenhando bem a terceira, aí sim, vamos pensar na quarta. Exato, exatamente. Agora... Oi, Jonathan, olha, deixa eu falar uma coisa curiosa para você, me remeteu ao passado, para descontrair um pouquinho. O meu pai foi mecânico da Votorantim, né? E eu era garoto, gostava da profissão do meu pai, apesar de ter formado em elétrica, né, e formar em engenharia de produção, eu sempre tive envolvido com manutenção. E na época, quando eu era garoto, eu perguntei, pai, você é mecânico, legal, o que você faz lá? Aí ele olhou com o maior orgulho, meu filho, meu orgulho, quando a máquina quebra, eu vou lá e conserto ela rápido. Então, olha a primeira geração. Então, o conceito dele era realmente que era consertar as máquinas, deixa quebrar. Eu me orgulho de consertar as máquinas. Esse é o orgulho dele, né? Eu vivi isso também, porque meu pai também era mecânico, Alexandre. Meu pai era mecânico de ônibus, de veículo diesel, de forma geral. Aí era direto, a gente estava em casa à noite, deitado, aí o telefone do meu pai tocava, o telefone de casa, né? Naquela época ainda tinha telefone fixo sendo muito usado. Tocava, meu pai atendia, passava 20 minutos, passava ali uma Toyotinha da empresa de ônibus, parava ali, pegava meu pai saía e voltava no outro dia de manhã. E aí, pai, o que foi? Não, só eu para colocar aquele ônibus para rodar, tipo, ia fazer socorro na estrada e tal, e consertava. Eu ficava orgulhoso disso. Aí hoje fico olhando para você ver, né? Como que a gente hoje tem acesso à informação de uma forma mais fácil, que vê que o certo não é corrigir, o certo é trabalhar para que aquilo, de fato, para garantir a função da ativo, né? Para garantir que aquele ônibus chegue no seu destino final sem nenhuma falha. Bom, então, sobre isso, hoje, lembra da primeira regra, né? A primeira regra não se iludir. Então, hoje, não tem problema algum se eu estou na primeira geração, se eu estou na segunda, ou se eu não desempenho bem a terceira. Eu tenho que ter ciência de onde eu estou. Esse é o primeiro passo. Então, se eu estou no índice, trabalhando hoje com alto índice de corretiva, eu tenho que ter um método, eu tenho que ter processo, eu tenho que ter gente que me capacite para começar a sair da primeira geração para ir para a segunda, por exemplo. É o mínimo. Não existe eu sair do primeiro degrau e ir para o quarto. Não existe eu sair do primeiro degrau e ir para o último. Não há saltos, né? É passo a passo, é um de cada vez. Hoje, por exemplo, você está com um alto índice de corretivo aí. Sua equipe nem preenche a ordem de serviço direito, as manutenções que você programa, faz uma programação, a programação sempre é furada, então você sempre é pego de surpresa aos fins de semana, à noite, equipamento quebrando e tal. Você chega com a solução 4.0 tentando oferecer para o seu chefe ali como se fosse a salvação dos seus problemas, seu chefe vai olhar para sua cara e falar assim, tá, beleza, fera, muito legal, muito bonito, muito tecnológico, mas e o equipamento lá parado? E a caldeira parada lá? Vai arrumar quando? Você tem que começar a encontrar, primeiro, lacunas para você resolver. Se hoje você está na primeira geração, você vive numa grande lacuna. Então, o que é o indicado? Vamos falar de produtividade para depois a gente voltar nesse tópico aqui. Antes, produtividade na manutenção era o quê? Fazer mais com menos. Fazer mais inspeção com menos gente, fazer mais
troca de componentes em menos tempo, fazer o maior número de manutenções possível, gastando menos dinheiro. Isso era ser produtivo antes. Então, hoje, o que é ser produtivo hoje? Ser produtivo hoje é fazer menos com menos. Se a gente for pegar lá o que é manutenção, na NBR 5462, tá lá, combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as atividades de supervisão, destinadas a manter ou recolocar os nossos ativos em condições de desempenhar função requerida. Tá isso lá na NBR 5462, o que é manutenção. Então, manutenção é aquilo que eu faço para manter o meu ativo em condições de desempenhar a sua função. Então, se eu estou monitorando através de uma manutenção preditiva comum, análise de vibração comum, ou através de um sensor que tenha link direto com o meu celular, por exemplo, isso me dá condições de saber se é o melhor momento de intervir ou não, se o meu ativo está desempenhando função requerida ou não, o que eu tenho que fazer para que aquele ativo dê o melhor de si sem intervir, esse é o melhor ponto. Então, é aquilo que eu faço para manter o ativo funcionando. Então, eu não quero ficar parando o ativo sem necessidade. Um outro ponto aqui, se a gente for trabalhar, por exemplo, trazendo esses exemplos para a tal da curva PF. Todo mundo já conhece a tal da curva PF, ou já ouviu falar alguma vez na vida. Curva PF, primeira vez, foi um conceito apresentado por John Mumbrey, em 1991, no livro RCM2, que foi uma releitura do que seria a manutenção centrada na confiabilidade, originalmente proposta ali por Nolan e Hipp em 1978. Então, essa curva PF, ela já teve diversas adaptações, diversas remendos. Então, isso aqui hoje é um conceito bem comum, mas ainda funciona muito bem para a gente mostrar como é que funciona a linha do tempo dos nossos ativos. Como que era antigamente ali a abordagem antiga da curva PF? Eu tinha aqui o início de uma falha potencial, um defeito, que me dava janelas de identificação. Essa janela, cada janela dessa, ela me dava um nível de consequência e risco. Então, a detecção por ultrassom, por exemplo, se a gente falar de um equipamento rotativo, era a forma mais eficiente de eu identificar esse defeito em estágio inicial, porque era muito sensível. Eu conseguia perceber qualquer defeito, eu conseguia perceber essas falhas potenciais de uma forma muito embrionária ainda, sendo que eu tinha performance do meu ativo ainda em alta aqui, ó, e eu conseguia entender, opa, tem alguma coisa de errado acontecendo aí. Eu conseguiria ver se eu tinha uma falha de lubrificação, um desalinhamento em estágio inicial, um desbalanceamento. Eu conseguia sanar esse meu problema, encontrar esse meu problema ainda de forma muito eficiente. Perdão, depois eu tinha aqui a detecção por análise de vibração, que já me entrava ali, eu tinha um estágio de falha um pouco mais avançado, um estágio de defeito um pouco mais avançado, só que ainda assim eu tinha uma performance satisfatória. Depois eu tinha análise de óleo. Então eu conseguia perceber ali sintomas presentes através de alterações físico-químicas no meu lubrificante, eu conseguia perceber e trabalhar ali no melhor momento. A partir daqui, ó, na zona vermelha, eu não precisaria de mais técnica preditiva, nenhum instrumento para identificar essas quedas de performance. Por quê? Meu equipamento já começava a gritar, ou seja, já tinha um ruído audível ali, eu tinha uma situação onde eu conseguia perceber a alteração de temperatura sem nenhum instrumento, só de chegar perto, só de encostar, eu já sabia que a temperatura não era aquela, equipamento solto mecanicamente, com danos auxiliares, ou seja, prejudicando outros equipamentos ali. Então, o que é a abordagem antiga? Eu conheço o ponto P, ou seja, eu conheço o ponto de falha potencial, eu conheço o ponto F, agora eu tenho o intervalo PF. Aí eu te pergunto, temos 100 pessoas aqui na sala, quem aqui consegue falar para mim 10 equipamentos que tem lá na empresa que você sabe o intervalo PF de cada equipamento desse? Então, isso, para ilustrar de forma teórica, é muito bonito. Agora, me fala o intervalo PF para eu poder agir preventivamente de forma eficiente.
dos seus principais equipamentos, dos seus 2, 3 equipamentos. Ah, eu sei que para o modo de falha X da minha caldeira, por exemplo, o intervalo PF são 120 dias. Eu sei que para o meu equipamento Y, para o modo de falha tal, o meu intervalo PF é tantos dias, tantas horas. Então, apesar de ter como calcular isso, o quanto isso te toma de energia, te toma de tempo, acaba que não é produtivo, não compensa. Então, isso é a abordagem antiga, tá? Então, só para a gente ter uma ilustração aqui, o que é a preventiva hoje, ou seja, trocar esses componentes de forma intervalada, de acordo com critérios prescritos, de tempos em tempos, isso come aí 3 vezes mais do meu orçamento do que se eu agisse conforme os sintomas, conforme os modos de falha, se eu agisse preditivamente. A corretiva programada, ela me consome aí 5 vezes mais. Então, numa razão 1:1, a minha corretiva programada, ela me custa 5 vezes mais do que uma preditiva, por exemplo, a manutenção com base na condição. E a manutenção corretiva emergencial, essa me custa, em média, 7 vezes mais do que a manutenção preditiva, manutenção com base na condição também, tá? Para você achar esses dados aqui é muito simples, faz um paralelo com o seu carro. Pega uma folha de papel aí e coloca assim, ó, manutenção preventiva, manutenção preditiva, manutenção corretiva programada e corretiva emergencial. Fala aí, qual que é o custo da troca de óleo do seu carro? É uma preventiva isso. Você vai colocar ali, ó, custo de lubrificante, do filtro, da mão de obra. Se você for um Uber, por exemplo, só para a gente ter um exemplo. Se a gente estiver falando do carro de um Uber, quanto tempo esse carro vai ficar parado na oficina? 2 horas. Tá, quanto ele deixa de ganhar nessas 2 horas, sendo que se ele estivesse rodando? Vai para a conta. Preditiva. Vamos imaginar, em um cenário hipotético, que esse cara tire uma amostra de óleo lubrificante e mande para um laboratório. Quanto que custa essa análise laboratorial desse lubrificante? Quanto que ele ganha em economia de tempo? Quanto que ele ganha em dados? Porque a análise de óleo não é para falar para mim se está na hora de trocar o óleo ou não. Ela, além disso, ela me fala qual que é a situação daquele meu motor, por exemplo. Então, eu posso já me antever a diversas questões através de uma análise de óleo simples. Qual que é o custo de uma corretiva programada? Se eu não trocar o óleo no período ideal e isso me acarretar uma corretiva, mas se for uma corretiva que eu consigo programar ela para o melhor momento para mim, quanto que isso me custa? E se for uma corretiva emergencial, que durante uma viagem numa BR que não tem sinalização boa, não tem sinal de telefone, meu carro vai lá, funde o motor e eu paro ali no acostamento e a partir dali do momento que eu parei com o meu carro no acostamento, eu não tenho controle mais de nada, porque eu tinha que ter controle do não acontecimento da falha. A partir do momento que a falha aconteceu e eu entrei em estado de pane, meu ativo entrou em estado de pane, eu não tenho controle praticamente de nada mais, então eu estou ali suscetível a um assalto, estou suscetível a um carro bater no meu enquanto o meu está no acostamento. Então, tem uma série de itens que também entram para a conta. Então, tudo isso aqui, ó, a gente vai colocar na ponta do lápis, você vai ver que, em muitos casos, 7 vezes a mais ainda é barato. Ainda é barato, exatamente. Aquela escadinha que a gente estava falando, a gente viu ela de uma forma macro, agora de uma forma micro. Se eu hoje estou fazendo apenas manutenção corretiva reativa, ou seja, se eu estou num setor reativo, nessa zona vermelha aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar, pelo menos, conseguir programar as minhas atividades de manutenção. Como que eu consigo isso? Trabalhando, né, no monitoramento dos modos de falha e no monitoramento dos efeitos de falha e começando a criar políticas de programação daquelas atividades que são menos graves, porque aquilo que é grave não tem o que fazer. Quebrou, tem que ir lá corrigir. Manutenção, aí eu consegui passar para esse degrau aqui, ó. Agora eu vou para o terceiro degrau, que é onde eu começo a entrar no ambiente planejado, essa zona amarela aí. Eu vou para a preventiva com base no tempo. A preventiva com base no tempo, ela não é a atividade que me traz maior confiabilidade, não é a atividade mais barata, mas é o nosso segundo ditado, é o nosso segundo mantra.
Em terra de cego, quem tem olho é rei. Então, não adianta você pensar na preditiva Top Master das galáxias lá, se você não consegue pelo menos um negócio que é simples, que é o quê? Desenhar um procedimento, uma atividade de manutenção, parar o seu ativo em uma determinada data, instruir seu colaborador lá para desempenhar, para executar aquele procedimento, você pegar aquelas informações e retroalimentar o sistema. Então, se de 6 em 6 meses eu definir que eu vou trocar os rolamentos daquele motor, eu tenho que pelo menos vencer um ciclo disso. Programei aqui, planejei, o cara foi lá para executou, eu peguei a informação que ele me trouxe da preventiva, retroalimentei meu processo e já gerei aqui no meu calendário, já gerei a programação para daqui 6 meses eu fazer de novo essa atividade. Aí chega lá nos próximos 6 meses você faz. Aí coloquei isso para rodar, agora vamos começar a colocar óleos, óleos que eu falo de visão, colocar óleos no nosso processo, começar a colocar instrumentação. Tem gente que não tira nem o máximo de proveito dos sensores que já tem, quer colocar mais sensor. Então, beleza, vamos colocar aqui um monitoramento, vamos colocar aqui uma pessoa para vir uma vez por mês fazer um monitoramento de vibração, coletar umas amostras de óleo, fazer uma termografia, e a gente começar a ajustar os nossos planos. Então, isso aqui é uma escada. Quando você chega aqui no topo, que você faz, em grande parte, preditiva instrumentada nos ativos que lhe cabem, né, digamos assim, eu não vou ficar fazendo preditivo em equipamento de criticidade C, não tem lógica. Exato. Agora, nos ativos que me cabem, ficar trabalhando com preditiva instrumentada, engenharia de manutenção e melhorias em grande parte, eu estou no ambiente proativo. Ou seja, eu estou acima dessa linha pontilhada, eu estou dentro do que a gente chama de World Class Maintenance, a verdadeira manutenção de classe mundial. Então, não existe em momento algum eu pegar, por exemplo, falar, deixa eu pegar aqui uma caneta. Não tem. Eu sair daqui, por exemplo, da manutenção corretiva e parar aqui, Não existe. Eu tenho que seguir uma série, até porque o processo, se eu for fazer isso, sair daqui e tentar vir para cá, ele é muito mais demorado e mais caro. Claro. Então, o que eu vou fazer? Jonathan, te interrompendo, o Jefferson Fujarra, nós realizamos um webinar, ele fez uma pergunta bem interessante. Quais ferramentas está sendo utilizada para PCM na indústria 4.0 na questão do tema de hoje? Hoje, o que a gente vê de muito comum mesmo, assim, que a maior parte das pessoas já tem acesso, é a parte do monitoramento de vibração online com inteligência artificial. Então, a gente já tem aí tem bem umas 2 dezenas de clientes, uns 20 clientes que têm já sensores de vibração já instalados, sem conexão, sem fio, sem conexão humana, conectados a um banco de dados que fica monitorando o comportamento dinâmico daqueles ativos e, através da inteligência artificial, ele já fala para alguns equipamentos. Eu trouxe até um case aqui para mostrar para vocês. Já mostra, por exemplo, tal equipamento está caminhando para um espectro de desalinhamento conforme a mesma informação que a gente tem de 300 outros equipamentos iguais a esse na planta. Então, é importante a gente já separar aqui nessa lacuna aqui de tempo um alinhamento preventivo desse equipamento. Então, hoje é muito comum a gente ver a aplicação, tecnologias da indústria 4.0 aqui no Brasil aplicadas para a parte de preditiva. E a gente percebe que isso é algo muito mais palpável, por isso que isso é mais fácil. Porque quando a gente vira para um gerente de manutenção, por exemplo, e fala para ele, amigo, aqui é o seu motor, aqui é o meu sensor, eu vou plugar aqui, que realmente é plug and play, a maioria deles, o máximo que você precisa fazer, e olhe lá, é um furo e uma adaptação simples. Vou plugar, eu vou ligar meu notebook na sua frente e você vai ver esses dados caindo na sua rede em tempo real. Isso é muito mais palpável. E a velocidade de implantação disso é muito mais rápido do que se eu virar para o cara e falar, por exemplo, vamos trabalhar com realidade aumentada? Vamos. Eu tenho que desenvolver o projeto. O ganho do cara vai ser um ganho intangível, que é o ganho ali que a gente tem em relação
a treinamento, desenvolvimento de mão de obra. Então, isso para o cara não brilha tanto os olhos quanto ele vê ali a questão da preditiva sendo implantada. Então, hoje isso é muito mais usado. O Maurício, inclusive, ele trabalha na Ambev, ele falou que na Ambev ele instalou nos motores mais importantes da linha. Já tem esse monitoramento. O MotorScan da WEG também é uma ferramenta que, cara, de tirar o chapéu, quem já viu operando. Então, é um negócio simples, realmente plug and play, que te dá uma série de possibilidades de análise ali, né, de dados em tempo real. Algumas vezes, eu não sei qual que é o nível de comunicação da ferramenta com outras, mas só ali de fornecer dados de grandeza física para quem às vezes não tinha nem a possibilidade de ir lá coletar os dados, porque na época que eu trabalhava em cimenteira, por exemplo, a gente tinha um problema muito, muito comum, que era o quê? Equipamentos importantes em locais de difícil acesso. Então, assim, para eu coletar, ou era num lugar que era muito alto, ou tinha uma temperatura muito elevada, então para eu ir lá coletar esses dados, eu tinha que expor o meu colaborador, por exemplo, a vários lances de escada, uma temperatura elevadíssima, e ainda não tinha ergonomia para ele trabalhar, ele chegava lá embaixo com o dado coletado, mas e a confiabilidade desse dado? Era algo que tinha que ser feito rápido, né? Pois é. E falando em confiabilidade dos dados, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, não sou eu, é o Robson. Eu acho que é o Robson, não falo o sobrenome, não sei se é o Robson aqui da Ambev. Eu sou fã desse Robson. Ele fez a seguinte pergunta: o que tem sido utilizado para a utilização do Big Data, da manutenção, para uma agilidade no planejamento de uma atividade que já foi realizada outras vezes, identificando com melhores práticas? Olha, eu não tenho tanto conhecimento em Big Data assim, mas hoje o que a gente vê de mais comum, eu acho que não é nem Big Data, mas é mais voltado para data análise. Pessoal usando muito Google Data Studio e Power BI. Então, assim, às vezes para soluções, isso para data análise, mas para Big Data mesmo, eu não vou saber te responder, porque essa não é nem tanto a minha área, tá? Mas agora para análise de dados, ferramentas simples, Google Data Studio. Então, por ser uma ferramenta gratuita, você consegue ter acesso fácil a isso com a conta no Gmail, por exemplo. E treinamento via YouTube aí é o que não falta. E o Power BI é uma ferramenta paga, e obviamente por ser paga vai ter uma quantidade de recursos maior, você consegue fazer miséria com o Power BI. Muita coisa. Você consegue integrar diversos dados e conflitar e analisar esses dados de uma forma muito mais consistente, né? Então, sobre a Big Data mesmo, eu não vou saber te responder, tá? Ok. Mais alguma coisa tem na sua apresentação, Jonathan? Tem aqui mais algumas coisinhas. Então, por exemplo, antigamente, como que era feito a manutenção preditiva? Antigamente, não. Terceira revolução, né? Que isso hoje é muito comum e muito eficiente ainda. Planejava-se a manutenção, a inspeção, programava, executava, foi encontrada alguma anomalia? Se não foi, encerra a ordem. Foi encontrada. Planeje-se a ação, programa e executa a ação corretiva. A partir dali, encerra-se a ordem corretiva. Então, isso é o comum hoje que a gente vê, né? Agora, como que isso é traduzido em números? Se a gente for traduzir aí, por exemplo, cada um no seu quadrado, um cara planejando, um cara programando, um analista de vibração e um mecânico eletricista para fazer a corretiva e um analista de manutenção para fechar o ciclo, igual a gente viu lá no começo que o PCM faz, seriam 5 profissionais. Aí a gente pode traduzir em SHH mais para frente. Eu faço tudo isso sozinho. É um planejador que programa, que executa a atividade, que analisa depois e que corrige, enfim, é uma pessoa só. Não importa. Tudo isso vai ser traduzido em HH lá na frente. Homem-hora, no caso. Agora, como seria o tempo disso? Planejamento. 7 dias de antecedência eu planejo. 3 dias de antecedência eu programo. 1 dia para análise. 2 dias de planejamento da corretiva. 1 dia de programação da corretiva. 1 dia de execução e 1 dia de controle de corretiva. Isso aí, se a gente for jogar numa linha do tempo simples, para ficar fácil o entendimento, é 10 dias de lacuna entre problema identificado através da preditiva e problema corrigido através de uma corretiva programada. Certo? 16 dias. Em algumas, como eu disse, eu trabalhei muito tempo com análise de vibração. Cansei
cansei de chegar em indústria grande, indústria renomada, indústria famosa, que em equipamentos vitais para operação da indústria, igual compressores de ar de alta pressão, compressor de amônia, a gente chegar lá, fazer análise de vibração, emitir laudo e ter laudo pendente de 6 meses. Ou seja, fazia preditivo e o ciclo da corretiva programada não era fechado. Então, isso é comum demais aí. Para quem está em chão de fábrica sabe do que eu estou falando. Hoje, o que a gente tem condições de fazer? Tem condições de colocar um sensor igual esse que eu falei, que já funciona hoje muito bem. No livro Bíblia do RCM, eu acho que eu trouxe esse mesmo case. Eu coloquei um case lá da Thames Water, que é a indústria de saneamento básico da Inglaterra, que eles fizeram esse esquema que eu estou falando aqui. Você coloca um sensor integrado via IoT, que através de um sistema de monitoramento, ele manda esses dados para a nuvem e esse é o sensor. E o sistema integra esses dados e joga lá na nuvem através da inteligência artificial. Ela vê esses dados de vibração e ela mesma dá o diagnóstico em tempo real. Então fala, opa, peraí, uma bomba que com um nível de vibração de 8 milímetros por segundo, um espectro nesse formato aqui é característico de falha de lubrificação no mancal traseiro. Comparado a diversas outras curvas que a gente tem de bombas do mesmo setor, do mesmo segmento da mesma empresa. E também com base nas normas de vibração. Então, esse estudo de caso mesmo. A Thames Water, ela fez essa implantação, o que ela conseguiu enxergar de resultado real, em tempo real? Redução de 12% das manutenções planejadas, ou seja, eu tinha um backlog ali de preventiva para ser executado, vamos imaginar, de 1.000 HH. Vamos imaginar que cada HH é R$10. Cada homem-hora, só para a gente ter um número. Não, vamos valorizar nosso setor. Cada HH é R$50. Então, eu tinha ali R$50 mil em alocação de mão de obra, eu consegui baixar de 50 mil para 40 e poucos mil, 48 mil, digamos assim, ou 38 mil, digamos assim. Eliminou 70% das falhas funcionais, ou seja, o que é a falha funcional? É aquela falha quando o seu ativo suspende a função no momento que você precisa dele. É o não desempenho da função do ativo, tá? E isso, paralelamente, reduziu o custo de manutenção deles em média de 30%. Eu dividi aqui, mais que a apresentação, tá? Isso aqui virou um livro digital e tem a apresentação são só os slides. Eu tenho esses slides e comentários e um link que é esse aqui. Ó. Eu vou mandar o link aí nos comentários, tá? No chat. Mas só para vocês verem. O pessoal está perguntando aqui. Onde é que eu encontro? Tá. Isso... Deixa eu pausar aqui meu compartilhamento de tela. Só para pegar o link aqui. Tá bom. Eu cara, tem várias perguntas aqui. Não sei nem por onde começar. Eu não sei nem se vai dar tempo, né? Porque já tem uma hora pode mandando aí. E 30 aqui. Tem uma pergunta do Jorge, cara, inclusive nosso conhecido que trabalha na Bayer, né? Ele fez a seguinte pergunta: quais habilidades na indústria 4.0 requer dos profissionais experientes de PCM? Essa é a primeira. Então, o que eu vejo muito hoje? Primeiro, quem tem experiência muito vasta, né, em PCM, já está no chão de fábrica, coloca uma aposta muito alta na tecnologia. Então, isso daqui a gente vai resolver com um sensor, com um sistema, com nuvem, com Power BI e tal. Sendo que, a maioria das vezes, a gente tem que trabalhar, o que a gente viu, a base é metodologia, é processo e pessoa. Metodologia validada, metodologia definida, processos validados e pessoas treinadas. Esses três pilares que a gente tem que trabalhar primeiro. Trabalhando isso, a base, a gente vai ver que, naturalmente, como a luz do dia, a gente vai sair do primeiro degrau, vai para o segundo, do segundo vai para o terceiro. Quando a gente chegar no terceiro degrau, a gente vai perceber a necessidade da tecnologia. Então, como eu falei, na cimenteira já se fazia a análise de vibração, já se fazia a inspeção. Aí o que a gente começou a perceber? Poxa, toda vez que tem que ir lá pegar
os dados de vibração do motor do exaustor do forno, a gente tem que subir esse tanto de lance de escada, tem que ir para lá, expor colaborador e tal, e equipamento é importante, eu não posso deixar sem coletar. O que a gente vai fazer? Primeira coisa que vai vir na sua cabeça é o quê? Tecnologia, porque todo o resto já faz. Todo o resto já faz. Então, isso, quando a gente vê esses profissionais já experientes, o primeiro passo é fazer um autodiagnóstico, uma autoanálise, né? Falar assim, e aí, o primeiro, o segundo e o terceiro degrau, eu já faço? Porque aí, a partir daí, a gente vai começar a buscar as tecnologias. E a tecnologia, ela cai no nosso colo. Você trabalha com isso, você sabe o jeito que é. Quando existe a necessidade, naturalmente, aquele tipo de solução vai ser o que a gente vai começar a buscar. Então, igual no caso de vocês, hoje, eu tenho um processo validado no papel de ordem de serviço, eu faço a emissão via papel, eu tenho uma sistemática funcionando aqui de requisição de peça no meu almoxarifado ainda via papel, ou via um sisteminha físico mesmo? Tenho. Ótimo. Primeira coisa que eu vou buscar é o quê? Opa, eu estou perdendo o que com isso? Tempo. Eu vou dar tempo para minha mão de obra através de um mobile, um sistema mobile. Então, isso tudo é o que eu vou conseguir fazer. Respondi a pergunta? Respondeu. Eu tinha uma segunda pergunta, mas o que os jovens têm demonstrado de diferencial no cenário da indústria 4.0, comparando com os mais experientes, né? O que essa gurizada tem de diferente dos mais antigos? Diferencial grande que a gente vê, velocidade de implementação, velocidade de implantação das coisas. E a gente vê muito isso na prática, principalmente em consultoria, que a gente consegue ver no equipe, que você vê claramente quem é mais antigo e quem está chegando agora, né? Hoje a gente trabalha, quando a gente vai falar de implantação do PCM, a gente fala muito sobre MVP, ter um mínimo produto viável para funcionar no PCM. Então, qual que é o ideal? Qual que é o PCM dos sonhos? Isso para mim não interessa, eu quero algo que funcione agora. Pode ser feio, pode ser um negócio que no primeiro momento não seja um negócio tão bonito, mas eu quero funcional. Depois que tiver funcional, eu vou tentar parar as arestas ali para ter um negócio mais ágil, mais bonito, um negócio que seja que seja autorretroalimentável. Então, tudo isso eu vou fazer com base no MVP. Quem é mais antigo sempre tem aquela coisa de tentar fazer o perfeito. Então, tipo assim, eu preciso do perfeito. Cara, não, você não precisa do perfeito. Agora você precisa do feito. Você não tem muito tempo para pensar, precisa do feito. Depois você vai procurar o perfeito. O jovem hoje ele tem uma velocidade de implementação muito, muito maior do que quem já está mais tempo, sabe, em indústria. Não que isso é um padrão, mas assim, não que quem tá há mais tempo é lento. Mas o jovem, ele tem uma facilidade maior justamente por já ter isso validado, ser de uso comum dele na tecnologia, por exemplo. Ele já nasceu na era da internet. Então ele baixa um aplicativo, o aplicativo nem sempre está pronto, é um protótipo. Ele mesmo vai dando feedback para o aplicativo, o pessoal do aplicativo vai melhorando o aplicativo conforme o feedback do usuário. Então tem várias coisinhas que são de destaque, mas a principal que eu vejo é essa, a velocidade de implementação. E qual é essa pergunta que eu vou fazer para ti agora? A resistência de implementação de qualquer processo, seja PCM, seja RCM, onde você vê uma resistência, mudança? Resistência, geralmente ali quando a gente chega para a consultoria, é sempre porque ou um diretor ou um gerente procurou a gente, né? Então o processo de consultoria é isso. Aí o que eu vejo num primeiro momento? A maioria, eles estão meio que desconectados com a realidade do chão de fábrica, do que de fato acontece com a manutenção. Então, o gerente, ele vê a manutenção como uma caixa preta, o diretor vê a manutenção como uma caixa preta e chama a gente ali para entender. Aí quando a gente chega lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagnóstico. E a gente vê que a maioria das coisas não funciona porque foi desenhado para não funcionar. Aí é o cara que pegou, por exemplo, trabalhava numa indústria cimenteira, por exemplo, foi para uma indústria de bebidas, pegou o mesmo sistema, Ctrl+C, Ctrl+V e quer implantar. Não vai funcionar. É contexto operacional diferente, é mercado diferente, é empresa diferente, são pessoas diferentes, é cultura diferente, não vai funcionar. Então, as pessoas têm muita dificuldade de olhar de dentro para fora.
E geralmente, quem que apresenta essa resistência? O dono desse processo que eu falei. Então, o cara que veio para implantar um processo ali, que tinha uma aposta de implantar, ele é o que oferece a resistência. E ele pode estar na posição de um supervisor, na posição de um coordenador, de um analista mais antigo. Então, isso varia muito, tá? Mas quem é mais antigo de casa, geralmente é o pessoal que está mais calejado. Eu não vou falar nem que eles têm resistência, eles são mais céticos. Tipo assim, é o ver para crer. Então, não adianta o quão bonito seja o futuro, que você fale para ele, que você mostre, mas ele quer ver para crer. Enquanto ele não começa a ver o resultado aparecendo, ele não crê. Por isso que é importante o MVP, o mínimo produto viável. Você tem um negócio rápido, que você implante, valide uma ideia e traz resultado. Aí, a partir daí, você ganha toda essa equipe. Ó, vamos testar isso aqui, ó. Ah, mas vamos testar quando? Mês que vem? Ano que vem? Não, agora. A gente vai desenhar aqui antes do almoço para testar depois do almoço e acompanhar aí durante a semana, por exemplo. Cara, quando ele vê aquilo funcionando, eu falo, beleza, a gente desenhou junto. Agora toma aqui a ideia, você vai reunir lá com o seu gerente, você vai apresentar o que você fez com o seu gerente. Aí ele começa a mostrar resultado rápido, um resultado que muitas vezes não tinha para mostrar para aquele gerente, ele começa a ganhar o gerente. Se ele ganhou o gerente através daquela ideia que a gente desenvolveu junto, cara, tudo que a gente começar a propor de melhora, dificilmente ele vai ter resistência, entendeu? Claro, entendi, bacana. Tem algumas perguntas aqui, né? O Maurício botou, os técnicos mais velhos não aceitam mudança. Não é bem assim, né? É e não é, né? Não é. Depende muito, igual eu falei, assim, isso varia muito, sabe? Vai muito de onde você tá e tal. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes os mais velhos, até por ter mais experiência de vida, escuta mais, já consegue entender se aquilo dá certo ou não, depende. É muito Claro, claro. variante. O Jonathan, eu acho que eu não sei se vou conseguir passar por todas as perguntas, eu peço desculpa para todos, mas no momento que a gente levantou a bandeira desse webinar, justamente para trocar informações, né? Então, todo mês eu chamo alguém, né, para vir aqui bater um papo, e o intuito desse webinar não é eu querer vender, não tô, né, nem falei da minha mobilidade, mal falei da minha mobilidade, não é essa. É gerar conteúdo realmente para manutenção, para a indústria, né? E eu estou acompanhando no chat que as pessoas conversam, trocam ideias. Ah, eu sou de tal lugar. Ah, eu estou na Randon, eu estou não sei aonde, eu estou na Ambev. Né? O Maurício falou aqui que trabalha na Ambev, aqui, que ele usa o Siga Briso aqui, né? Falando do concorrente. Então, nós da ITSS também temos uma mobilidade chamada PM Run, né? Mas o conteúdo, a ideia desse webinar é isso, cara. E você deu uma aula. Não foi nem um webinar, foi uma aula, né? Nesse webinar. Sua câmera travou. Você está me ouvindo, Jonathan? Jonathan?
Oi. Cara, tem... Oi, voltamos. O pessoal caímos aqui, eu acho que eu consegui entrar, Thiago. Deixa eu ver se o Jonathan consegue conectar. Pessoal, desculpem, tá? Eu acho que caiu aqui para ele está tentando reconectar. Eu peço desculpa para todos aí. Acontece, né? A gente falando de tecnologia, mas acontece, né? Por favor, escrevam aí a cidade que vocês estão e a empresa para saber quem participou. Ó, o Jonathan entrou na sala agora. Voltou, mestre? Voltei, minha internet aqui do coisa caiu, aí eu reconectei via 4G, só para despedir de vocês. Então. Ah, não, tá bom. Cara, eu te agradeço, obrigado, Jonathan, pela essa aula, foi uma aula para nós, o intuito é esse mesmo, é trazer conteúdo que agregue valor para o pessoal da manutenção, né, e para a indústria. Então, eu tô encantado aí com o seu conhecimento, com a sua expertise aí. Você botou no chat aí o livro ou não? Botou, né? Ó, acho que ele caiu de novo. Ó, aqui o Smart Freight Porto Alegre, Lavras Minas Gerais, Grupo SN, Maurício... PCM Descomplicado, eu vou passar aí agora o link no chat para vocês. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Aqui, tem o João Paulo da FATEC, Antônio Carlos de Candeias na Bahia, Maurício Lima da Enel, do DF, Recife, tem bastante gente aí, cara. Nós mantemos aí uma média de 100 pessoas aí, né? Maurício da Ambev. Bacana. Foi legal, né? Piracanjuba, Caxias do Sul da Randon, né? O Luciano. O Luiz, que é o da Zilor, meu parceiro, conversando com ele. Bastante gente, cara, bastante gente. Coloquei no chat os dois links, tanto do Billy do RCM quanto do PCM Descomplicado. E também tem os cursos online, que é o engtex.com.br/cursos online. A Aline da Solar. O Adriano da Dori também, que é nosso cliente, também mandou um abraço. O Mauro Júnior ele estava no carro, ele entrou só para mandar um abraço para a gente aqui, cara. Ele te mandou um abraço. Show, um abraço para ele lá também. Ele é uma figura. aí também. Gosto muito do Mauro Júnior. Tá bom, então, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado a todos aí pela paciência, desse finalzinho aí deu uma caída, mas nós já estamos chegando a quase 2 horas de webinar, né, para não ocupar mais as pessoas que devem estar cansadas, né. Muito obrigado, cara. E se tu topar de novo, a gente pode fazer uma segunda rodada aí, o Jonathan, em outro momento aí. Obrigado vocês aí, obrigado muito pelo convite, obrigado pela presença e pela audiência. Vamos, cara, vamos sim, marcar ali para você fazer lá no nosso canal também, para a gente conversar, bater um pouco lá com a nossa audiência também. Eu até tive um insight aqui, de repente chamar você e o Mauro Júnior aqui, para a gente bater um papo aqui, nós três aqui. Mas vamos ver, vamos fazer essas agendas aí, a gente faz sim. Então tá bom, então. Bater esse papo. Obrigado, pessoal, obrigado a todos. Valeu, Jonathan, até a próxima. Obrigado, tchau, até mais. Tchau.